bem-vindos a Coelha Detetive! E no vídeo de hoje irei desabafar sobre um detalhe que me chamou muita atenção. Porque os personagens alívio cômico, aqueles personagens que tanto nos traz sorrisos em toda a série do Ouriço Azul, com seu carisma, sejam tão desprezados pelos fãs de uma forma que você não entende o motivo. Afinal, durante toda a série Sonic nós tivemos bastante personagens, sendo muito desses bem marcantes. Outros que já apareceram outras vezes, e outros que são tão obscuros que tiveram apenas uma aparição em um jogo. Mas como qualquer franquia de jogos destinada às crianças e adolescentes, possui também alguns personagens que assumem o papel de alívio cômico, que para quem não sabe é como chamamos aquele personagem com o intuito de nos divertir e arrancar riso dos telespectadores com seu jeito engraçado e alegre e suas falas cheias de piadas. Por incrível que pareça, na série Sonic tivemos sim alguns alívios cômicos, que por alguma razão não são tão adorados ou tão respeitados pelos fãs. Muito pelo contrário, eles são menosprezados pelos fãs da franquia. Mas por quê? O que eles fizeram de errado? Eles realmente não deveriam ser dessa forma mesmo? Bom, nesse vídeo eu irei mostrar a vocês alguns dos personagens principais e secundários alívios cômicos da série Sonic, que já apareceram na franquia em alguns jogos. Espero que gostem. Então, vamos lá! O primeiro alívio cômico da série Sonic é aquele que poucos conhecem, mas talvez você já deva ter ouvido falar por aí sendo comentado pelos fãs mais fanáticos, que é o Bean The Dynamite. Esse personagem teve poucas aparições nos jogos, mas muito destaque nos quadrinhos da Art Comics, tanto antes quanto depois do reboot. Nos jogos, ele não é totalmente retratado como alívio cômico, já que sua personalidade foi pouco explorada, exceto que ele é insano e obcecado pelos objetos explosivos. Muitas informações oficiais sobre Bean diz que ele não é um herói nem vilão, ou seja, ele é um anti-herói, só aliando aqueles que lhe interessam. Também diz que ele é o melhor amigo do urso polar Bark, e ele também aparece nas edições de aniversário dos quadrinhos da IDW, que se passam no universo do Sonic clássico. E já foi comprovado que tanto o Ben quanto o Bark só aparecerão no universo do Sonic clássico. Apesar de que o segundo e último jogo que eles apareceram, entre aspas, foi o Sonic Blitz, mas também apareceram na saga principal no Sonic Mania, mas sendo imagens projetadas da Heavy Magician, já que ela consegue se transformar no Ben, no Bark e também no Fang, que acabou retornando no Sonic Superstars. Sim, o Bean nos jogos não é totalmente explorado, mas nos quadrinhos da Art Comics, o Bean é um personagem totalmente engraçado, já que ele fala um monte de asneiras e tudo que vier na cabeça, além de ter o costume de falar coisas que não fazem sentido. Ele é um perfeito alívio cômico para os quadrinhos da arte, mas nos jogos não é tudo isso, e é apenas um personagem sem muitas informações, mas muito marcante. O segundo alívio cômico é, por alguma razão, o mais subestimado e mais infame da série Sonic, que é o Big the Cat. Olha gente, não me levem a mal, eu gosto do Big e eu acredito que ele não merece tanto ódio só por causa da sua jogabilidade no Sonic Adventure, e muitos o apontarem como sendo irritante. Mas o Big é um personagem tranquilo, calmo e de bom coração. Protege todos o que precisa, mesmo ele preferir viver pacificamente e no seu quadrado. Mas também é bem lento no raciocínio, mas de uma forma bem engraçada. Ele é visto por muitos como o principal alívio cômico, até parecer o Team Chaotix, o Storm e vários outros personagens. E agora falando do Team Chaotix, eles são considerados os alívios cômicos supremos da série Sonic, por serem o que mais divertem os fãs com seus momentos engraçados, além do enorme carisma de cada um deles, com os três tendo sua própria legião de fãs. Espio, que é o mais popular do trio, Vector, o segundo mais popular, considerado mais engraçado,
e charme, que apesar de ser o menosprezado do trio, possui também um carisma e aparência fofa, e ele também é amado por aí. Eu amo esse trio e pra mim eles merecem mais destaque na franquia, e um pouco mais de história. Agora um resumo rápido de outros alívios cômicos que surgiram na série, como Storm dos Babylon Rogues, que foi introduzido em Sonic Riders como o principal alívio cômico da equipe. Marine de Sonic Rush Adventure, que mesmo ela não tendo dublagem para ouvirmos sua voz, essa guaxinim fofinha já protagonizou momentos muito engraçados dentro das ceninhas, apesar de muita gente ter a considerado irritante por falar sem parar, prolongando a história sem querer. Sabe-se que sua fofura e aparente carisma acabou caindo na graça do público, e até hoje muitos exigem que ela retorne em jogos principais. E se você não viu meu vídeo de evolução da Marine aqui no canal, ela já está aparecendo de plantão em 2024 e 2025, apesar de ser apenas nos mobiles. Em Sonic Unleashed tivemos o Chip, a fofíssima criatura que seria uma mistura de Chinchila com uma fada, e ele é o responsável pelas cenas mais engraçadas que ocorrem no popular jogo moderno. Temos também o Orbot e o Cubot, que é sem discussão os vilões mais diferentes, pois se você não viu meu outro vídeo de vilões que não parecem vilões, tanto o Orbot quanto o Cubot foram criados pelo Eggman para auxiliá-lo em suas conquistas globais. Mas os vilões em si são muito patetas, o que na minha opinião são um alívio cômico perfeito para o lado sombrio. Tanto é que eles se tornaram recorrentes depois. E por fim temos a Styx de Sonic Boom, a texuga maluca das ideias que conquista o público com seu jeito selvagem e primitivo, que fala tudo o que vê na cabeça e age por impulso, mas de uma maneira hilária. Mas bem, por que esse tipo de personagem é desprezado pelos fãs? Acontece que a maioria dos fãs de todas as gerações da franquia, ou aqueles que acompanharam a era clássica até o começo da era moderna, perceberam como a franquia teve um ar mais maduro e sério, incluindo uma história de um ovo maligno que atinge um raio na lua e acabam conhecendo a forma de vida suprema, o Shadow. Ou a história da entidade Solaris, que é dividida entre duas entidades demoníacas, o Mephiles e o Iblis, que procuram destruir o mundo. E outra entidade maligna que destrói o mundo com a força das trevas, e por aí vai. A maioria dos fãs acompanharam histórias sérias e sombrias, e realmente adoraram o que viram. Uma fanbase de Sonic pode tanto preferir o lado tenso da história, quanto o lado leve. Mas como a franquia é muitas vezes entretida com uma história séria e desprezam histórias fofinhas e engraçadas, apontando elas como fracas e infantis. Esse é o lado da fandom. Já o outro lado da fandom ama uma boa comédia e um jogo de videogame. E com Sonic não seria diferente. Jogos como Sonic Colors e Sonic Lost World possuem enredos assim, bem leves e engraçadinhas. Os personagens possuem suas peculiaridades, os personagens mais sérios e durões como Knuckles, Shadow e Blaze, que são muito amados pelos fãs por serem... vocês já sabem. Já personagens não muito durões, mas por um lado fofinhos, como Tails, Amy e Cream, que são amados por pessoas que realmente amam coisas fofinhas, geralmente meninas. E em terceiro lado temos os mais divertidos, como todos esses citados na lista. Geralmente, esse tipo de personagens são vistos pelos fãs como irritantes, mesmo se tratando da série Sonic, que é buscar entretenimento. Não é comum na época de lançamento desses personagens, muitos fãs criticarem dizendo serem sem carisma e sem muita personalidade. Mas uma coisa que deve ser deixada bem claro, a série Sonic é uma franquia que atrairia milhares de crianças, não apenas os adultos e adolescentes, mas as crianças também. E óbvio que esses alívios cômicos existem para deixar os jogos mais agradáveis em diálogos e temas, com aquele personagem que cativa o público infantil sendo carismático o bastante. E logicamente, as crianças vão gostar desses personagens e tê-los como seus favoritos,
como o Big, a Marine e o Storm. Mas isso não quer dizer que apenas as crianças devem gostar desses personagens. Mas todos os públicos devem experimentar e dar uma chance a eles, já que os fãs mais apurados vão amar os alívios cômicos e ter cada um deles como seu favorito. Os fãs podem até gostar do Big the Cat, que apesar de ter sido muito infame na sua época, por ser considerado muito chato, adquiriu um respeito ao longo de muitos jogos, em especial em aventuras mais recentes como Sonic Frontiers e Shadow Generations. Eles podem até gostar do Charme, que por um longo tempo foi visto pela maioria como extremamente chato e que não leva nada a sério. Mas ele sendo apenas uma criança, mas ele de qualquer forma é importante para a formação do Team Chaotix. E lá no fundo, os fãs têm sim um carinho pelo Charme. Já personagens como o Storm, o Chip e a Styx, que são secundários na série Sonic, que muitos fãs até esqueceram que esses personagens existiram, e mesmo depois de perceberem, sentem que esses personagens sejam patéticos demais por serem bem secundários e não se destacarem muito entre os personagens principais. Sendo que a Styx foi apenas reconhecida quando ela se destacou entre os principais no desenho do Sonic Boom, enquanto que os outros dois apenas aparecem como participações especiais. Então esses personagens, sem exceção, são carismáticos, e mesmo que a piada em volta deles fazem com que os fãs prefiram evitá-los, outros vão amá-los até o fim, e guardá-los dentro do seu coração, como sendo seus personagens favoritos. Mas e você? Gosta da ideia da série Sonic ter personagens alívios cômicos? Qual desses é o seu favorito? Deixem aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje do canal Coelha Detetive. E até mais!